Bom, vamos então à revisão do conteúdo desse bimestre, né, que falamos então dos adjetivos nas formas comparativa e superlativa em inglês. Então vamos começar aí com a forma comparativa dos adjetivos, ou seja, com a forma comparativa das qualidades. Como a gente disse que alguma coisa é mais, né, alguma coisa do que outra. Então, como a gente diz que algo é mais frio, algo é mais bonito, algo é mais feio, algo é mais quente, e por aí vai, né? Então, observe as frases a seguir. Hoje está mais frio do que ontem. A tradução seria Today is colder than yesterday. A segunda frase. Ela está mais bonita agora. A tradução seria She is more beautiful now. Observem. No primeiro exemplo, né, mais frio em inglês é uma palavra só, colder. No segundo exemplo, mais bonita, são duas palavras, more beautiful. Por que que será que isso acontece? Tá? A explicação correta seria dizer que é por conta do número de sílabas que contém o adjetivo em inglês, né? Então, cold é uma sílaba só, beautiful, né? São três, beautiful, né? São três sílabas. Porém, como como a separação de sílabas em inglês ela é um pouquinho mais complicada do que a separação de sílabas em português, existe um artifício, né, que a gente pode utilizar para essa ideia ficar mais fácil, que é o número de letras que contém um adjetivo, né? Então, se o adjetivo contém um número pequeno de letras, eu vou dizer que ele é um adjetivo pequeno. Se um adjetivo contém um adjetivo, perdão, se o adjetivo contém um número grande de letras, eu vou dizer que ele é um adjetivo grande, tá? Então, os adjetivos grandes, né, em número de letras, tá? Para fazer a forma comparativa dele, para falar que ele é mais alguma coisa do que outro, eu só preciso adicionar o more na frente. É a única regra existente. Então, interesting é uma palavra grande em número de letras. Important também é outra palavra grande em número de letras. Dois adjetivos grandes, né, em número de letras. Quando eu digo grande número de letras, eu digo por aí 7 letras ou mais. Existem exceções a essa regra, mas eu não vou cobrá-las para não confundir na cabeça de vocês, não vou criar pegadinha, tá, em torno disso. Fiquem tranquilos. Então, interesting, que é uma palavra grande em número de letras, basta adicionar more antes do adjetivo para falar mais interessante. More interesting, mais interessante. Important, também é grande número de letras. More important, mais importante. E por aí vai. Beautiful também é uma palavra grande de número de letras, né? Amazing, né? Incrível, incredible, por aí vai. São adjetivos considerados grandes, é só você colocar um more na frente, que você cria aí o mais interessante, o mais importante, e por aí vai. Já vamos ver mais exemplos disso. Agora, se os adjetivos forem pequenos em número de letras, né? Que é o caso do cold, dirty, dry, happy e os outros exemplos que eu coloquei aqui, aí a coisa complica um pouquinho mais, porque depende da terminação do adjetivo para eu escrever a forma comparativa dele, para eu dizer como ele vai ser mais alguma coisa do que outra. Então, por exemplo, o adjetivo dirty, que significa sujo, pequeno número de letras, apenas 5 letras, porém ele termina em consoante mais Y. Quando isso acontece, para eu dizer mais sujo, eu preciso substituir o Y pelo IER. Então, dirty, sujo, dirtier, mais sujo. Dry e happy seguem essa mesma regra, do consoante mais Y. Dry, seco, drier, mais seco. Happy, feliz, happier, mais feliz. Tá? Então, essa é a primeira regra, consoante mais Y. Regra B, que é quando o adjetivo termina em consoante, vogal, consoante, que eu chamo ou de CVC ou de sanduíche de vogal, qualquer um dos dois. A gente precisa dobrar a última consoante para depois acrescentar o ER, né? Então, hot cai nessa regra, né? Termina em consoante, vogal, consoante, e thin também, né? H-I-N também termina em consoante, vogal, consoante. Então, eu dobro a última letra. Hot, eu dobro o T, que é a última letra, e thin, eu dobro o T, que é a última. Perdão, eu dobro o N, que é a última letra aqui nesse caso. Então, hot, quente, hotter, mais quente. Thin, magro, thinner, mais magro. E por aí vai.
Se o adjetivo termina em E, basta adicionar um R, tá? Nice, cai nessa regra. Nice, legal. Nicer, mais legal. Large, grande ou largo. Larger, mais largo. Como mais grande não existe, né? Então, a gente fica com o maior. Tudo bem? E a regra geral, né? Então, se não cai em nenhuma dessas três exceções, a gente vai para a regra geral, né? A gente adiciona somente o ER. Cold, frio, colder, mais frio. Tall, alto, taller, mais alto. Então, percebam, cold não termina nem em consoante mais Y, não termina nem em sanduíche de vogal e também não termina em E. Adiciona apenas ER. Tall não termina em consoante mais Y. Opa, fiz caquinha, já foi. Ok. Tall não termina em consoante mais Y, não termina em sanduíche de vogal e não termina em E. Então, basta adicionar ER. Então, a minha dica é: vá das exceções para a regra geral, né? Para não se embananar, para não fazer besteira. Ok? E aqui só uma observação, né? Que do que, nesse caso, vai ser o then. Vamos colocar então em prática isso que a gente acabou de ver. Então, um exemplo. Ela é mais legal do que may, né? Então, estou falando aqui que legal é nice. Se a gente olhar nice, é um adjetivo pequeno em número de letras, né? Então, como que a gente vai escrever mais legal? A gente precisa recorrer a uma dessas regras aqui, né? Então, nice termina em E, ele vai aparecer como nicer na frase. Ela, she, is mais legal, uma palavra só, nicer. Do que, já coloquei ali em cima, than, may. Né? Então, mais legal, nicer. Ele é mais alto do que Tom. Vou seguir a mesma ideia, né? Tall não entra nem na regra do consoante mais Y, nem do CVC, nem do E. Então, regra geral. Mais alto, taller. He is taller than Tom. Hoje está mais quente do que ontem. Today is, e o mais quente, né? Vai ficar como? Então, hot cai na regra do consoante vogal consoante, né? Do CVC. Preciso dobrar a última letra. Today is hotter, com dois T's, than yesterday. Ele está mais feliz hoje. Happy, cai na regra, né? Da consoante mais Y. Então, happy, happier. He is happier today. Então, mais feliz, happier. Isso é mais importante. Important é uma palavra grande, né? Um adjetivo grande em número de letras. Então, a gente não aplica nenhuma dessas regras. A gente vai direto na regra dele, que é só adicionar o more na frente. Então, isso é mais importante. This is more important. Acabou. Então, é importante a gente observar o tamanho do adjetivo antes de fazer qualquer coisa e saber aplicar, né, as 5 regrinhas aqui. Uma somente para os adjetivos grandes e as outras 4, né, dos adjetivos pequenos. É sempre importante. Veja se o adjetivo é grande ou pequeno. Se for grande, aplica só a regra dos grandes. Se for pequeno, aí tem que pensar em qual das 4 vai aplicar, né? Precisa memorizar isso. Superlativos. Observe as frases a seguir. Hoje é o mais frio dia do ano. Today is the coldest day of the year. Ela é uma das mais bonitas mulheres. She's one of the most beautiful women. Então, perceba aqui que agora eu não estou comparando. Eu estou falando que é o mais, a mais, né? Então, é diferente. Uma coisa é eu falar, ele é mais alto do que fulano, e falar, ele é o mais alto. Né? Na primeira frase, eu estou comparando só com o fulano. Na segunda frase, eu estou comparando com todos, né? Daquele conjunto. Então, se eu falo, sei lá, Pedro é mais alto do que Jonas, né? Então, Pedro é mais alto do que Jonas. Então, eu estou comparando Pedro só com Jonas. Agora, se eu falo, Pedro é o mais alto da sala, eu estou comparando Pedro com todos os outros, né? Ele é o mais alto. Ele não é só mais alto, ele é o mais alto. E isso modifica uma coisinha no inglês, né? Que a gente aprendeu aqui dos comparativos para os superlativos, né? A gente muda nesse caso, quando a pessoa é o mais, a mais, do ER para o EST.
E se for adjetivo grande, né? Do more pro most, tá? Então, voltando aos exemplos. Hoje é o mais frio dia do ano. Today is the coldest day of the year. Então, se tem o the, eu preciso usar o est. Se tem o the, eu preciso usar o most. Né? Se tem o, se tem a, preciso usar, né, o est ou o most, aí dependendo da frase. Segue as mesmas regras dos adjetivos grandes e dos adjetivos pequenos. Já vou mostrar aqui na tabelinha. Né? Today is the coldest day of the year. Hoje é o mais frio dia do ano. She is one of the most beautiful women. Ela é uma das mais bonitas mulheres. Mais frio, uma palavra só, coldest. Mesma ideia, né, dos exemplos que a gente vê ali nos comparativos. Né? Mais bonitas, most beautiful. Também mesma ideia. Adjetivo grande, usa most. Adjetivo pequeno, usa o est. Tá? A regrinha do consoante mais Y, continua. A regrinha do CVC, continua. A regrinha do E, continua. A regrinha dos grandes, continua. A regra geral, continua. Tá? São as mesmas regras. Então, eu coloquei aqui na tabela para a gente conseguir enxergar isso. Então, olha lá. Vou começar pelo hot, depois eu volto para o cheap. Hot, quente, segue a regra do CVC. Hotter, para falar mais quente. Agora, se é o mais quente, ele vira hottest, né? Então, preciso também dobrar o T antes de acrescentar o EST. Nice, termina com E, segue a regrinha da terminação com E. Nicer, nicest, né? Legal, mais legal ou mais legal. Dirty, sujo, dirtier, mais sujo, the dirtiest, o mais sujo. Important, importante, aqui sai um E a mais. More important, mais importante. The most important, ou mais importante. Né? Então, important, por ser um adjetivo grande, recebeu um most na frente em vez de seguir as regras dos adjetivos, né, pequenos em número de letras. Tá? Então, a regra é a mesma. Regra geral, adicione ST. Se for consoante, vogal, consoante, sanduíche de vogal. Dobra a última letra antes de acrescentar o ST. Se terminar em E, não precisa colocar outro E, basta adicionar ST. Se terminar em consoante mais Y, troca, né, por IEST. E se for um adjetivo grande, troca, né, do more para o most. Tá? Então, se eu quero dizer que alguma coisa é A++, ou mais, EST ou most, diferente do more. Vamos lá. Ela é a mais legal da sala. Então, a mais legal, tô falando que ela é a mais, né? She is the nicest, né, of the classroom. Aqui eu tô falando de sala de aula mesmo, classroom. Ele é o mais alto da sala. He is the tallest of the classroom. Hoje é o mais quente dia. Today is the hottest day. Ele é o mais feliz homem. He is the happiest man. Lembrando aqui, né? Happy termina em consoante mais Y. Então, eu preciso trocar pelo I antes de colocar o EST. Hot, né? Consoante igual a consoante, dobra esse T. Nice, termina em E. Não preciso colocar outro E, só o ST. Isto é a mais importante. É a mais, né? Perdão, faltou o A aqui. A mais importante coisa. This is the most important thing. Tá? Então, essa é a diferença dos comparativos para os superlativos. Os comparativos compara com uma coisa só, né? E os superlativos compara com todos os da categoria, né? Dizer que hoje está mais quente que ontem é uma coisa. Dizer que hoje é o dia mais quente do ano, por exemplo, é outra, né? Beleza. E a última coisa é a comparação de igualdade, que é mais fácil do que os outros dois assuntos acima, né? Para a gente comparar em noção de igualdade, a gente só coloca os adjetivos sem qualquer modificação. Então, não tem modificação de ER, de EST, de more, de most, nada. O adjetivo ele vai purinho na forma como ele é. Entre dois as, para comparar as coisas de forma igual. Então, a estrutura é as, adjetivo no meio, as, tão, alguma coisa, quanto. Professor, não entendi, lufas. Vamos aos exemplos que talvez fique mais fácil. This city is as beautiful as Paris. Né? Então, eu tô falando, ó, esta cidade é tão linda
quanto Paris. Eu estou igualando, né, a beleza dessa cidade com a beleza de Paris. Né? Essa cidade é tão linda quanto Paris. Então, as, adjetivo, as. Tão, adjetivo, quanto. Today is as cold as yesterday. Hoje está tão frio quanto ontem. As cold as, tão frio quanto. As beautiful as, tão linda quanto. Né? Então, perceba, não tem a modificação do ER, não tem a modificação do ST. Aqui não tem a modificação do more, não tem a modificação do most. Aqui é o adjetivo purinho. Comparação de igualdade, o adjetivo fica sem nenhuma modificação. Tá? Vamos aos exemplos aqui para colocar isso em prática. Ela é tão inteligente quanto Peter, né? Perdão, ele. Tão inteligente quanto Peter. Então, eu estou comparando igualdade. Os dois são tão inteligentes quanto, né? Eles são inteligentes igual. He is as smart as Peter. Não preciso modificar esse smart, né? Nós somos tão bons quanto as meninas. We are as good as the girls, né? Então, tão inteligente quanto, as smart as. Tão bons quanto, as good as. Só isso. Bom, desejo bons estudos e, se tiverem qualquer dúvida, peço que me procurem, ok? Bye bye. See ya.